Eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito fascinado por esse começo do apocalipse zumbi. Essa sensação de não saber o que vai acontecer, nem o que tá acontecendo. De querer realmente desvendar o vírus e entender melhor o porquê de todos esses ataques. E já teve época de eu ficar procurando por horas e horas um filme, uma série, um livro, qualquer coisa do tipo, que dê pra realmente mergulhar e se divertir com isso. Mas simplesmente não existe. Ou eu já assisti tudo. The Walking Dead, The Last of Us, Guerra Mundial Z, Apocalipse Z. Parece que não é mais a mesma coisa. Eu não sei explicar o que acontece. Claro, tem aqueles episódios nostálgicos que sempre dá vontade de voltar e rever. Mas a gente quer uma coisa nova, uma coisa inédita. Algo nunca visto antes, que realmente foque nesse começo. The Walking Dead já começa com 2 meses depois do apocalipse. The Last of Us é a mesma coisa, 20 anos depois. Eu queria uma coisa que focasse no começo. Em Fear the Walking Dead tem um pouco disso na primeira temporada. E é sensacional, cara. Eu acho que tinha que ter mais série desse tipo que foca realmente no comecinho. Nos primeiros casos reportados. Da doença se espalhando, no caos, na calamidade. Mas não há. Simplesmente não tem mais nenhuma obra, do meu conhecimento, que seja boa a ponto de ser comparada a The Walking Dead, The Last of Us ou Guerra Mundial Z. E que prenda a nossa atenção do começo ao fim, e que mostre a vida antes do apocalipse, no meio dele e depois. Que foque nessa busca incessante por segurança e suprimentos, e encontrar a família de volta. É uma vontade inexplicável de ver algo do tipo, uma saudade daquilo que eu nem vivi ainda. E bom, já que não existe, o jeito é imaginar como seria as primeiras horas e dias de um apocalipse zumbi real no Brasil. Pensa nesse cenário hipotético. Você morava com a sua família, seus pais, sua mulher, suas crianças, enfim, sua família. E aí você decide fazer uma viagem, seja de volta para a faculdade, uma viagem a trabalho, a lazer, e fica longe de casa, só você, mais ninguém. Nessa viagem, você chega, dorme, passa a madrugada e quando você acorda, simplesmente a cidade está um caos. O amanhecer trouxe não só o sol, mas também o começo do apocalipse zumbi no país. E você tá sozinho, longe da sua família. E aí você liga a TV, o celular, qualquer coisa do tipo. E todas as notícias, todas as mídias, todos os perfis só falam de uma coisa. Ataques canibais na rua. Pessoas literalmente comendo as outras. Muitas mortes, muita coisa errada acontecendo. Coisa do tipo que ninguém imagina nenhuma guerra. Que simplesmente aconteceu de um dia para o outro. Mas e aí, o que você faz nesse cenário? Bom, eu acho que dá pra gente pensar um pouquinho sobre as possibilidades. Primeiro de tudo é entender o tipo de zumbi. Se for um zumbi tipo Guerra Mundial Z, cara, nesse caso as coisas realmente estão feias pro seu lado. Você vai tentar sair de casa, ele vai te pegar na rua. Se você esperar da noite, você não vai enxergar ele, ele vai te matar rapidinho. Ele é mais esperto que você, ele corre mais que você, ele tem uma fome insaciável. Tá bom, talvez ele não seja mais esperto, mas cara, ele corre muito. Então a sua chance nesse caso seria ter um carro e tentar dirigir de volta para sua cidade natal e encontrar sua família. Mas mesmo assim a sua chance de sobrevivência é muito baixa. Agora supondo que esses seres são parecidos com os de Eu Sou a Lenda. Bom, nesse caso as coisas ficam um pouco melhores. Claro que eles também são super rápidos e nunca cansam. Mas nesse segundo cenário você ainda consegue andar de dia, porque eles só atacam à noite. Mas vamos excluir esse segundo cenário também porque ele não se encaixa na história que a gente colocou previamente. Primeiro porque eles não são exatamente zumbis, eles são infectados, uma espécie de zumbi com vampiro. E segundo porque a gente falou que você ia acordar de manhã e nesse horário já teria ataque nas ruas, ou seja, os infectados de Eu Sou a Lenda não atacariam esse horário. Então vamos excluir também todos aqueles zumbis que são praticamente impossíveis de sobreviver, como os de Left 4 Dead, etc. A gente vai ter que escolher aqui uma classe de zumbi mais real, entre aspas. Por exemplo, o de The Walking Dead, ou quem sabe o de The Last of Us. No primeiro caso é realmente um vírus, já no segundo são fungos. E obviamente que você, num cenário hipotético como esse, não vai ter a menor ideia de como ser infectado por um zumbi, se é por um vírus, um fungo, um parasita, etc. O máximo que você vai saber é que se você for mordido, em poucas horas você vai se tornar um deles. Então esse é o top 1 de coisas que você não pode deixar acontecer, ser infectado. Então vamos lá, viajou para longe de casa,
tá longe da família, mais ou menos umas 3 horas de distância. Acordou de manhã, muito som de bomba, muita calamidade, muito caos. Vamos agora pensar nas possibilidades de sobrevivência. Bom, obviamente que você vai estar sozinho. E se você tiver passado em um mercado e tiver comida em casa, as coisas já começam a melhorar. Agora, se você não tiver nada, e nem mesmo um carro para poder sair daí, aí as coisas realmente vão começar a ficar complicadas pro seu lado. Eu acho que no começo de um apocalipse zumbi, o mais importante a ser feito primeiramente é ter comida e água. Tendo isso, cara, o resto você corre atrás, nem que seja ficando dentro de casa por um tempo, conversando com a família à distância e aproveitando enquanto energia e água, luz ainda existe. E é claro que a preocupação com a família não vai sair da sua cabeça, não tem como manter eles seguros estando longe de casa. E é por isso que você já tem que bolar um plano para manter eles seguros. Nem que eles tenham que sair da cidade por um tempo, ir para um sítio mais isolado, ficar mais tranquilo, longe da civilização. Ou então dentro de casa mesmo, se não tiver para onde ir. E óbvio que nos dois casos é preciso que alimento e água tenham sido estocados ao longo do tempo. Porque nesse momento, com certeza, o supermercado vai estar cheio de gente. E obviamente, de infectado. Agora vamos lá. A família está segura, estão esperando a sua volta. E tudo que você tem que fazer agora é dar um jeito de voltar para casa. Cara, vou ter que te falar que talvez não seja a melhor opção voltar nesse primeiro momento. As ruas vão estar cheias de gente tentando sair, a estrada vai estar lotada de carro e os zumbis vão estar tomando a rua. Vai ter muita gente morrendo, muita gritaria, todos os lugares vão estar sendo atacados ao mesmo tempo para buscar suprimento. E se você tiver comida em casa, melhor se fazer aguardar 1 ou 2 dias para as coisas abaixarem um pouco. Afinal, se a sua família está segura, você não tem muito com o que se preocupar além da sua própria segurança agora. Nesse comecinho de apocalipse, o pior a se fazer é ficar nos grandes centros urbanos, ou pelo menos tentar sair de casa, já que a cidade vai ser tomada pelo caos e vai ter muito infectado nas ruas. Todo mundo vai se matar em busca de suprimento, arma, comida, água, qualquer coisa. A civilização vai estar entrando em colapso aí. Então o jeito é ficar em casa nesse comecinho, esperar a poeira baixar, e depois de uns 3 dias, depois que a massa maior já tiver sido morta ou fugido, você vai conseguir pegar suas coisas e ir embora daí. Nesse ponto, eu acho que o ideal realmente seja voltar para sua família para manter eles em segurança e tentar se isolar um pouco do mundo. Já tem alguns estudos que mostram que a civilização no começo do colapso do apocalipse vai ser totalmente perigosa nas grandes cidades. Mas depois de uns 3 meses, 100 dias, elas voltam a ser mais seguras de novo porque os infectados começam a deixar esses lugares para ir para as periferias e as zonas rurais. Então, se você conseguir voltar para sua cidade, encontrar sua família, ter um abrigo, um refúgio para viver por 3 meses, depois desse ponto, a maioria das pessoas provavelmente já vai ter morrido. E as poucas pessoas que sobreviveram vão ser aquelas que vão ter que retransformar o mundo de novo em um lugar habitável para os humanos. Nesse ponto, já não vai mais existir governo, civilização, sociedade. O mundo terá realmente entrado em colapso e o apocalipse terá iniciado de fato. A população mundial vai ter caído para a casa de milhões e mais de 95% das pessoas já não estarão mais entre nós, pelo menos não do jeito que a gente imaginava. Os poucos sobreviventes que restaram vão poder retornar às suas cidades e buscar por suprimentos, sejam em supermercados, lojas de conveniência, farmácias, etc., já que ainda sobrará um pouco de comida nesses lugares. Claro que não vai ser em grande quantidade, a maior parte dos alimentos já vão ter sido saqueados pelas pessoas no começo do apocalipse. Então o que vai restar será buscar por alimento também nas casas das pessoas, já que elas vão ter levado a comida para lá no começo. Depois disso, o foco tem que ser em produzir o próprio alimento e ter energia sustentável, para assim buscar um lugar autossuficiente em energia e comida. Claro que não vai ser fácil e nem rápido, é um processo trabalhoso e que leva tempo, mas é preciso ser feito, já que a comida uma hora vai vencer e acabar, então você vai ter que produzir o próprio alimento se quiser continuar vivo por mais tempo. Nesse ponto da linha do tempo, já se passaram mais de 3 meses desde o começo, então a maior parte das pessoas já está morta. E você vai poder escolher onde viver, onde plantar a sua comida e onde buscar por suprimentos. Apesar disso, não dá para imaginar o que você vai encontrar pelo caminho, sejam pessoas cruéis ou pessoas boas. E é por isso que ter um grupo unido, forte e razoavelmente grande, talvez com membros da família e conhecidos de antes do começo do apocalipse, seja o ideal. Já que tudo que a gente conhecia como a atualidade vai ter se transformado em uma vida na Idade Média, em que tecnologias não existem mais e você vai ter que usar ferramentas pré-históricas, neandertais, para sobreviver. Tá bom, não vamos exagerar,
mas uma enxada, uma pá, você vai ter que pegar de vez em quando, não tem jeito. A vida vai ter mudado completamente. E nesse ponto, eu acredito que realmente vai ser um pouco parecido com as séries. Em The Walking Dead, as pessoas começam a plantar o próprio alimento, por exemplo, na prisão, por volta da 3ª e 4ª temporada. Já em The Last of Us, a vida funciona como um sistema de troca, e provavelmente isso vai acontecer também no mundo real. Você vai começar a trocar uma coisa por outra, já que o dinheiro vai perder totalmente o seu valor. Com o passar do tempo, os zumbis vão deixar de ser um problema e vão se tornar apenas em obstáculos no meio do caminho, para conquistar o próprio alimento ou para ir para as cidades. Não dá para saber se eles vão morrer automaticamente depois de alguns anos, ou se eles vão durar para sempre, até que alguém coloque uma bala na cabeça deles. Independente do caso, você vai ter reaprendido a viver. Então a civilização vai ser desse jeito agora. E as crianças novas vão nascer sem saber como foi o mundo antes do apocalipse. E se a humanidade realmente sobreviver a isso, vai ser um ponto extremamente marcante na nossa linha do tempo. Assim como foi a criação do fogo, da roda, o desenvolvimento da leitura e a queda da Bastilha no começo da Revolução Francesa. Anos depois do começo do apocalipse, tudo o que podemos esperar é que os novos humanos nesse planeta tenham aprendido com os erros do passado e comecem a ter uma vida nova, diferente da que a gente teve anteriormente, com mais união, igualdade e muita força para transformar esse mundo em um lugar melhor. Mas e você? Me conta aqui embaixo como você acha que seria o começo de um apocalipse zumbi real no Brasil. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até mais.